Quando a gente fala sobre uma cirurgia de colocação de prótese de quadril, nos remete àquele paciente mais idoso, com uma demanda funcional menor e que teve uma doença degenerativa da articulação e que acabou levando a esse desgaste da cartilagem e a indicação de prótese, né? Mas agora isso tem mudado um pouco, porque cada vez mais os pacientes com mais idade, eles têm uma demanda funcional muito maior. E os pacientes mais jovens aparecem com casos graves que não tem mais o que você fazer, a não ser indicar uma prótese de quadril. Então, um tema que tem sido muito recorrente nas consultas de uma forma geral é o retorno à atividade esportiva após a colocação da prótese de quadril. Isso é uma coisa muito interessante porque a gente nem sonhava em falar sobre um tema desse antigamente, porque quando colocava a prótese tinha aquela coisa de, olha, não usa prótese, não faz isso, não faz aquilo, para evitar o desgaste, que você não vai ter que trocar a cada 10 anos, aquela coisa. Atualmente, com o avanço da tecnologia e com novos componentes, com um desgaste cada vez menor, permite que a gente libere esse paciente para fazer coisas que antes a gente nem pensava em fazer. Então, o paciente hoje que faz uma prótese de quadril, ele pode voltar ao esporte? Poxa, a resposta é sim. Eu tenho muitos pacientes que praticam esporte frequentemente. Então vamos falar um pouco do quadril no esporte pós-prótese de quadril. A prótese de quadril no paciente que tem essa demanda esportiva, ela obviamente tem que ser de um coeficiente de desgaste muito menor, porque ele vai usar muito mais essa prótese do que aquele paciente que não tem essa demanda funcional. Então, o que a gente costuma indicar? A gente costuma indicar prótese de cerâmica em cerâmica ou então prótese de cerâmica em polietileno, num tipo de polietileno que tem um coeficiente de desgaste muito menor, que seriam os polietilenos cross-linked. E tem alguns outros no mercado que permitem isso. Então, o que acontece? O paciente, quando ele tem uma prótese com um coeficiente de desgaste muito pequeno, onde você conseguiu colocar uma cabeça número 36 milímetros, ou seja, uma cabeça maior, esse paciente, sim, ele consegue voltar a praticar esporte. Existem esportes melhores, existem esportes piores para quem tem prótese? Eu vou te dizer que eu, como cirurgião, eu me sinto mais confortável quando o paciente não pratica atividades de contato. Então, o paciente que prefere jogar tênis do que basquete, eu fico mais tranquilo. Claro, porque a chance dele se machucar jogando tênis é muito menor do que ele se machucar jogando basquete com uma prótese. No basquete ele pode cair no chão, o basquete ele pode tomar um encontrão, pode tomar uma pancada do adversário, e no tênis não. Mesma coisa para vôlei, golfe, natação, ciclismo, caminhada. Mas não existe, na verdade, uma determinação do que pode e o que não pode. O que eu costumo dizer é, o paciente que já fazia um determinado esporte, que o corpo dele está habituado a esse esporte, sabe praticar esse esporte, esse paciente muito provavelmente ele vai poder voltar a essa atividade com algumas ressalvas do ponto de vista de performance, para evitar um problema, mas ele vai sim poder voltar a ter essa atividade esportiva, ele vai poder se divertir com os amigos na quadra, na areia, na bicicleta, na água. Isso é possível, isso é viável, e a tecnologia, tanto do implante quanto o aperfeiçoamento da técnica cirúrgica, com incisões cada vez menores e vias de acesso cada vez menos invasivas no que se refere à preservação das inserções musculares, esse paciente vai sim, após o período de cicatrização, após a reabilitação com uma boa fisioterapia, voltar às suas atividades esportivas prévias à colocação da prótese de quadril.